Bom dia, crianças. Hoje, dia 16 de dezembro, quarta-feira. A nossa agenda é aula de português, da língua portuguesa, da página 2 e 3, tá? Do início da apostila e de geografia, da página 20 e 21. Vamos lá. Lá no início da apostila, quando a gente começa, bem no iniciozinho na página 2, tem a charge. Para quem não sabe o que é charge, tem aqui o início falando que ele é um gênero textual. Assim como a gente tem um gênero que fala de fábula, o gênero que fala sobre o que? Poesia, né? Sobre o que mais que a gente já estudou? Aquele gênero que fala sobre contos de fadas, o que mais? Que fala sobre crônica. A gente também tem charge, que ele é um gênero textual jornalístico que utiliza da imagem para expressar a coletividade e um posicionamento. É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. A charge tem a finalidade de ilustrar os acontecimentos atuais e desperta o interesse público, muito usado em jornais e revistas, por causa do cunho político e social. Então, a gente sempre vai ter as charges, vai ver as charges em jornais. Principalmente nos jornais impressos, mas também hoje nos jornais, né, online. Então, as charges, elas sempre estão ali com críticas, né, carregadas de ironia, né, sempre colocando uma crítica em alguém. Quais são os elementos de uma charge? O que sempre vai ter em uma charge? Vai ter a linguagem verbal e não verbal, ou seja, quando alguém vai estar falando através dos balãozinhos, ou não, quando vai ter só lá, só os desenhos, onde através das expressões a gente vai conseguir, né, compreender o que aquela charge vai querer nos falar. O desenho pode ser verbalizado ou não através das legendas ou balões dos textos. Fator social ou político tem como tema especialmente questões políticas e sociais, sejam elas nacionais ou internacionais. Transmitir humor. Exemplo de charge. Pra frente, Brasil. Aí olha só o que está acontecendo aqui com esse rapaz. Essa charge aqui, ela tem como fator, né, político, né, que está falando do nosso país. Que o nosso país, ele tá um fracasso, né? Então, a gente vê que aqui é como se fosse uma bandeira em luto, né, do nosso país, né, como se ela fosse se suicidar, né? E para frente é como se fosse cometer um suicídio, né? E aqui no outro quadrinho, descreva na lousa a palavra ética. A professora está falando para o menino. Aí o menino, roubaram o giz, professora. Então, aqui é outra crítica, né? Que o menino está fazendo, né? Está falando que roubaram o giz. Você está vendo? E a gente está vendo que é uma crítica. O menino não pode nem escrever no quadro a palavra ética, porque até o giz foi roubado. Então, aqui é meio que engraçado, mas também é uma forma de criticar, né? Então, vocês estão vendo que charges, ela tem os dois lados. Ela tanto pode ser crítica, né? Pode ser engraçado, pode ser os dois juntos, né? E também pode ser algo que nem precisa ter a escrita, né? Ou seja, ela não pode ser algo que a gente, às vezes, nem precisa estar verbalizada. Pode ser na linguagem não verbal, né? Que a gente vai compreender. Aí, atividade sobre a charge. Faça a leitura da charge abaixo e responda. Te parei porque você parece um ladrão, o guarda falou. Mas relaxa, não tem nada a ver com preconceito, racismo e coisa. Racismo é coisa da sua cabeça. Aí o cara fica olhando assim com a cara bem brava, né? Número 1. O tema da charge é solidariedade, respeito, preconceito ou racismo? Aqui a gente pode até falar em duas coisas, né? Vocês podem até marcar, porque aqui essa charge ela fala de dois temas bem abordados, né? Socialmente, de dois temas que a gente fala diariamente. 2. O policial parou o motorista por quê?
porque o meu texto é negro e parece um ladrão? Estava bêbado, era um ladrão ou o policial era racista? 3. Você acha que a atitude do soldado foi correta? Justifique sua resposta. Leia o texto com atenção. Isso que eu chamo de investimento de peso. Aí ele está lendo um jornal. Aí aqui no jornal tem assim, ó. Corinthians contrata Ronaldo Fenômeno. A charge acima pode ser considerada uma crítica ao jogador Ronaldo, que está muito gordo, elogio ao jogador Ronaldo, que é muito forte, ou elogio ao clube Corinthians, que fez um bom negócio, ou crítica a todas as pessoas que estão fora do peso ideal. Porque, ó, nessa época, quando o Corinthians, vocês podem não lembrar, porque vocês ainda eram pequenos, mas os pais de vocês podem lembrar. Nessa época, quando o Corinthians contratou o Ronaldo Fenômeno, ele estava muito gordo. Ele estava muito acima do peso, então as pessoas tiravam muita onda, criticavam criticavam o fato de o jogador Ronaldo ter sido contratado pelo Corinthians pelo fato dele estar acima do peso, de estar bem gordo. Então pode ser uma crítica, tá bom? Então é isso, respondam, tá? E não esqueçam de enviar as fotos. Em geografia, a gente vai ver um texto sobre a indústria. A indústria é a atividade econômica que extrai, né, ou seja, retira a matéria-prima da natureza, que a gente já viu na aula passada, ou a transforma em produtos industrializados. Todo material usado na fabricação de produtos chama-se matéria-prima. A matéria-prima pode ser retirada da natureza, cultivada ou criada. A indústria extrativista é aquela que extrai, ou seja, retira a matéria-prima da natureza. Exemplos: empresa madeireira, de mineração, de coleta de palmito, castanha do Pará, castanha de caju, babaçu, entre outras. Então, essa é uma indústria extrativa, né? Extrativa, não extrativista, extrativa, né? Que ela extrai, ou seja, ela tira, né? Ela retira a matéria-prima da natureza. Ela vai lá, ó, empresa de madeireira, né? Ela vai lá na floresta, ela vai retirar, né, da árvore a madeira, então ela é extrativa, ela está extraindo, ela vai estar retirando, né? Palmito, castanha do Pará, castanha de caju, ela está extraindo, tirando, certo? Então, indústria de transformação ocupa-se em transformar a matéria-prima em produtos industrializados. O nome mesmo já diz, transformar. Indústria de bens de consumo. Fabrica produtos que as pessoas consomem diretamente: alimentos, bebidas, roupas, eletrodomésticos, remédios e etc. Como o nome diz, bens de consumo, ou seja, eles produzem coisas que a gente vai consumir. Indústrias de base. Fabrica produtos que são usados por outras indústrias para a fabricação de novos produtos. Portanto, a indústria de consumos depende da indústria de base. Exemplo, a indústria siderúrgica é uma indústria de base, pois ela transforma o ferro em aço. A indústria de metalúrgica usa o aço para fabricar automóveis, ferramentas e equipamentos. Então, a indústria de base, ela é a base de quê? Da indústria de bens de consumo. Ela é a base das outras, porque ela fabrica aquilo que a indústria de bens de consumo necessita, certo? Para quê? Para ela conseguir fabricar os produtos que a gente vai utilizar, né? Por exemplo, como o exemplo aqui foi citado, como é que ela vai lá, transforma o ferro em aço, né? Em aço. Então, aquele ferro que ele vai fazer o que? Vai utilizar o ferro, a indústria de bens de consumo, para quê? Para fazer os eletrodomésticos e outras coisas, certo? Em automóveis e outras coisas mais que a gente utiliza. Veja o quadro abaixo, alguns exemplos de transformação da matéria-prima em produtos industrializados. Origem, matérias-primas e produtos de bens de consumo. O vegetal tem o trigo, milho e algodão, que são a matéria-prima. Olha os produtos de bens de consumo que eles são transformados. Farinha, pão, biscoito. Aí, origem animal, a matéria-prima. Carne, leite, couro. Aí, produtos de bens de consumo, carne, conserva, mineral. Ouro, prata, granito. O que ele transforma no produto de bens de consumo? Talher, joias, mineral.
Matéria-prima, o ferro. O que que o ferro ele vai transformar no produto de bem de consumo que a gente utiliza? Produção de indústria de base, produção de indústria de bens de consumo, aço, veículos, ferramentas. Então, tudo isso são coisas que estão no nosso dia a dia, que a gente tem na casa da gente. Então, tudo vem da origem vegetal, animal, mineral, né? Que através da matéria-prima eles são transformados nos produtos de bens de consumo que a gente utiliza, ok? Aí, atividade sobre as indústrias. Depois de ler o texto, responda: o que é indústria? A indústria extrativa é aquela que a indústria de bens de consumo fabrica. A indústria de base fabrica que tipo de produto? Os produtos transformados nas indústrias são chamados de. Aí vocês vão marcar uma questão. 6. Escreva o nome de alguns produtos que as indústrias podem fabricar com essas matérias-primas. Madeira, milho, farinha de trigo. E aqui embaixo, aqui ó, é uma uva, tá? Aí vocês vão olhar, basta olhar no texto, gente. Tudo tá lá no texto, ok? Se vocês forem tendo dúvidas, só entrar em contato com a professora, ok?